Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Que possamos, meu Deus, ser breve, Senhor, no falar, contudo profundo, porque a palavra, quando sai do teu santo trono, ela tem o poder de exortar, edificar e consolar. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço. Usa a minha vida, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, por favor, diga amém. Eliseu dirigia um grupo de profetas, e um dia eles lhe pediram, dizendo: o lugar onde moramos com você é pequeno demais, é muito pequeno. Aí ele vai dizer assim: dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores, e com elas construiremos uma casa para a gente morar. Aí Eliseu responde dizendo: podem ir. O versículo 3 diz que um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu o aceitou. Eu só mostrei um outro texto para enriquecer um pouquinho isso. Eu vou voltar na Nova Tradução, nesse versículo 3, mas só para enriquecer um pouquinho. Agora eu volto ao versículo 1 novamente. Dê-me toda a tua atenção, e eu volto a Almeida Revista e Atualizada. Nós vamos ver que aqui existiu uma reunião. E alguém se colocou como porta-voz. Ou seja, era a escola de profetas, onde Eliseu, que era o sucessor de Elias, que era o líder dessa escola, a autoridade maior dessa escola. E nesse texto nós aprendemos que nessa reunião que houve, os discípulos dos profetas, sendo representados por uma única pessoa, chega diante dele e diz que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Deixa eu fazer aqui um adendo, porque nesse texto a gente aprende que os indivíduos que estão do lado de dentro, que chegaram nesse ambiente talvez pequenos, agora se veem grande demais para aquele ambiente. O indivíduo cresceu, mas ele cresceu num nível tão grande que agora ele olha para o ambiente e percebe que o ambiente é pequeno demais para ele. Deixa eu fazer o primeiro adendo aqui. Existe algo importante em nós que deve ser cultivado dentro de nós, que é fazer crescer o lugar que te fez crescer. Se tem algo bonito na vida do cristão, é quando ele aprende a fazer crescer o lugar que te fez crescer. Porque se hoje você se tornou grande, é graças ao lugar pequeno que um dia te acolheu, é graças àquele ambiente pequeno que um dia foi lá e te recebeu. Então nós temos a mania de mudarmos de lugar. Nós temos a mania de acharmos que o lugar agora não me comporta, porque eu cresci e eu me tornei grande demais. Só que grande não é a pessoa, não deveria de ser a pessoa. Grande é o lugar que conseguiu acolher tantas pessoas. Existiam duas prioridades diferentes: a prioridade do liderado e do líder. A prioridade do liderado era simplesmente fazer com que um ambiente se tornasse maior para que ele pudesse estudar. E a prioridade do líder era ensinar, independente do tamanho do lugar. Por favor, deixa eu repetir isso aqui: não despreze os humildes começos. Não desprezes o dia dos pequenos começos, porque Deus não se agrada disso. Esse jovem que se tornou, ou que se achou grande demais, ele percebe que agora o ambiente é pequeno demais para comportá-lo. E Eliseu o ouve. Ele vira e diz: Senhor,
o lugar em que habitamos contigo. É legal essa sacada, porque quando você percebe que o liderado olha para o seu líder e diz assim: Senhor, eu não vou te trazer novidade nenhuma, porque eu sei que o Senhor está dentro desse ambiente, que domina o ambiente. Eu vou só me reportar a ti e dizer que eu agora sei aquilo que tu sabes. O lugar é pequeno demais. O lugar em que habitamos se tornou pequeno demais para nós. Deixa eu fazer aqui um outro adendo, dizendo a você o seguinte: se o teu tempo é um tempo de levantar problemas, por favor, venha com a solução. Não seja um liderado que coloque peso sobre os ombros do seu líder. Seja um liderado que venha, que apresente um problema, mas que junto venha a solução. E a solução está no versículo 2, logo na primeira palavra, quando ele diz vamos. Como que ele diz? Vamos. Aqui tem algo lindo, irmãos, que é importante para todos nós. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Deus tem algo, tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito nesse ministério. Mas se você não estiver conosco, nós não vamos conseguir efetuar esse propósito. Nós não vamos conseguir concluir esse propósito. E você precisa estar conosco. Você precisa comprar a visão. Você precisa compreender que nós contamos contigo. Ele diz: vamos até o Jordão. Jordão era o propósito. Vamos até o Jordão e lá tomemos de lá cada um de nós uma viga. Vamos até o Jordão. Mas eu queria te dizer que da onde eles estavam até o Jordão tinha um processo. Olha para o pastor, não pule etapas da sua vida. Viva o processo de Deus na sua vida. Aguarda. Viva o processo. Às vezes você quer chegar no Jordão, mas não quer passar pelo processo. Tem um processo. Aprenda a viver de forma digna no processo. É uma caminhada, repita comigo, é uma caminhada. Às vezes será longa, exaustiva, mas Deus sabe que você tem condições de concluir essa caminhada. Conclua o processo. Conclua o processo para você entrar no propósito do Pai. E se tem algo lindo aqui, é que o texto diz que cada um de nós deveríamos tomar quantas vigas, irmãos? Quantas vigas? Uma viga. Repita comigo, uma viga. Toca no teu irmão e diz assim: uma viga. Olha para o pastor. Deus conhece a tua capacidade. Ele sabe que você tem condições de carregar mais de uma viga, talvez 2, 3, 4, mas o propósito é uma viga. Se o propósito é uma viga, por favor, fica dentro do propósito. Se o propósito é cada um de nós construir e tomarmos uma viga, fica dentro dele. Hoje o maior problema dos nossos dias são as pessoas que não querem ficar dentro do propósito, porque estão confiando na sua capacidade. Pastor, mas eu suporto, eu aguento, eu sou forte, eu já carreguei mais de 20 vigas. Mas o que o Pai está te pedindo é apenas uma viga. Esse é o propósito. Se o propósito para a tua vida for uma viga, carregue uma viga e você cumpriu o propósito. Se você carregar 2 vigas, você está fora do propósito. Carregue a tua viga. Toca na pessoa do teu lado e diz: Deus tem uma viga separada para você. Olha para o pastor, tem um Jordão te aguardando, e tem uma viga esperando, tem uma árvore aguardando para ser derribada. Uma viga. Não importa a tua condição, não importa a tua capacitação. Deixa eu falar de capacitação. Existem liderados que conhecem, que detêm conhecimentos maiores do que o seu líder, mas isso não capacita para ser líder.
porque o chamado de líder foi dado por Deus. Então pode ser que você conheça o problema, você saiba como resolver o problema, você conhece como solucionar o problema, mas você não recebeu o aval do Pai. Por favor, olha para o pastor. Se Deus não te mandou ir, não vá. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Se o profeta ainda não deu o aval, o líder, e aí pode ser, é possível que o liderado conheça mais que o líder, mas isso não significa que o capacita para liderar no lugar do líder. Todos nós temos que entender isso, irmãos. Uns conhecem, mas não foram chamados. Eu tenho amigos pastores, irmãos. Eu tenho amigos teólogos. Eu tenho amigos que tu senta com o cara para conversar. O cara te dá um show, mas sabe qual é o desejo deles? Pastorear uma igreja, coisa que não foi dada a ele, foi dado a mim. Então eles têm um conhecimento lindo, mas não detêm uma palavra chamada, desculpa a redundância, chamado. Eles não foram chamados. O conhecimento deles é fabuloso. Deixa eu te falar algo. Se você detém conhecimento, espera a tua vez, aguarda na disciplina, fica firme. Mas pastor, isso significa que o líder não deve estudar? Não é nada disso. Mas isso significa que pode ser que você tenha estudado mais que seu líder, mas que você precisa aguardar a resposta do líder. De repente você chega e você constrói um ambiente. Você vira e diz o seguinte: olha pastor, quão difícil foi chegar até o meu líder e apresentar para ele o problema e a solução, mas ele não me respondeu ainda. Deixa eu falar com você. O líder não tem que responder no teu tempo. O líder não tem que responder na tua hora. O líder não tem que responder no momento que tu acha que é o momento favorável. Ele responde na hora e do jeito que ele quiser. Você está entendendo? Diga amém. Às vezes você cria uma expectativa no teu coração. Você trouxe algo tão bom e você espera uma generosidade da sua liderança, e de repente eles viram e dizem assim: construamos um lugar em que habitemos. Aí Eliseu responde dizendo o que ele diz? Ide. Algo tão simples, mas necessário para validar o início de um processo que vai te levar a um propósito estabelecido pelo Pai. O Senhor está dizendo: aguarda o ide. Para de querer fazer do teu jeito, da tua maneira, espera o ide. Se o Pai não disse ide, não vá. É interessante que Jesus, ele vira e diz duas coisas que nos confrontam. A primeira, ele vai dizer: ide e pregai o evangelho por todas as nações, a todas as criaturas. Guarda isso no teu coração. Mas o próprio Cristo vai dizer: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem um tempo de você partir e tem um tempo de você permanecer. Nós temos que entender o tempo de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo de avançar ou é o tempo de permanecer? Aguarda o ide do Pai. Não tome decisão nenhuma sem antes consultar a sua liderança. Você possui um líder espiritual, e o líder vira e diz ide. Eu já contei isso aqui 300 mil vezes e vou contar de novo. Eu perdi o meu emprego lá. Mateus era pequenininho, tinha 1 ano de idade. Aquilo me desesperou, porque eu dependia daquele emprego. Tudo era muito novo, casamento novo, vida nova, e eu dependia daquele emprego. Eu não ganhava mal, e eu fui até o meu pastor e disse: pastor, perdi meu emprego. E ele disse: Alexandre, qual é o seu sonho? Eu disse: não, pastor, o senhor não entendeu, eu perdi meu emprego. Alexandre, qual é o seu sonho? E eu disse: pastor, o meu sonho é abrir a minha oficina. E ele disse: vai, porque vai dar tudo certo. Quando o teu líder diz vai, porque vai dar tudo certo, dá tudo certo. Se firma debaixo dessa palavra. Credes em seus profetas e prosperareis. A igreja precisa estar debaixo de uma palavra, irmãos. Ide. Se ele disse vai, é porque vai dar tudo certo. Agora não tenta fazer sozinho.
Para algumas pessoas aqui hoje, o Pai está dizendo assim: não vá enquanto eu não te disser que você vá. Não faça enquanto eu não te disser que você faça. Aguarda, mas pastor, está demorado porque não é o seu tempo, é o tempo dele. Aguarda o ide do Pai. Levanta uma das suas mãos e diz: hoje eu preciso aprender a aguardar o ide do Pai. Isso é lindo. E de repente o versículo 3 diz que esses camaradas começam a se ajeitar, eles começam a se arrumar, eles começam a ir atrás dos machados, porque eles precisam derribar troncos, eles precisam derribar árvores. Mas de repente um dentre eles, eram aproximadamente 50 ou mais, um dentre eles começa a perceber algo diferente. Ele está vendo o alvoroço dos amigos que agora se preparam para o culto, e ele começa a perceber algo. Ele olha para o semblante do líder de Eliseu, e ele pensa assim: bem que ele podia ir conosco. Aquele já era o desejo do líder, mas ele não foi, porque não foi chamado. Você está entendendo? Diga amém. Moisés, ele vira para o pai e diz: pai, se tu não for, não permita que eu vá. Esse é o tempo que o Pai quer ser chamado, invocado por você. Você está compreendendo isso? Por favor, chama a presença do Pai para a tua casa, chama a presença do Pai para a tua família, chama a presença do Pai para os teus sonhos, para as tuas realizações. Um deles olha e diz assim: peraí, está faltando algo. Um deles tem um feeling, um deles consegue ver o que os outros não viram. Por favor, é profético isso nesse término de ano. Coloque as suas mãos aí na altura da tua visão. Deixa eu profetizar isso. Coloca em nome de Jesus. Deus, eu te peço, dá uma visão extraordinária para os seus filhos, porque a partir de hoje eles vão ver aquilo que outras pessoas não poderão ver. Serve-te de ires conosco. Ele vira e diz: eu irei. Agora a caminhada, que poderia ser árdua, se torna mais leve. Por quê? Porque o meu líder está comigo. Repita comigo: o meu líder está comigo. Eu tenho falado esses dias que discípulo que é discípulo é aquele que tem prazer de andar com o seu mestre. Eu tenho falei na semana passada, mas vou repetir de novo. O pastor lá por volta dos seus 19 anos, ele recebe uma ordem do seu pai. Ele já trabalhava fora, já ganhava o seu salário, mas morava na casa do pai. E a ordem do pai, que era pastor, é que o horário de chegar em casa era 10:30 da noite. Era que horas? Ele não concordava com aquilo, mas ele obedecia. Obedecer, irmãos, não tem a ver com concordância. Pode ser que você não concorde com muita coisa, mas obedeça. Pode ser que você discorde de muitas coisas, mas obedeça. Sabe o que ele diz? Foi isso que me fez pastor, bem sucedido, foi ter obedecido meu pai. Nós estamos falando sobre princípios de honra, sobre coisas que eu preciso hoje deixar para poder abençoar a sua vida. E o texto, eu prossigo no texto. O versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: e foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Repita comigo: o propósito é de cortar madeira. Pode aparentar ser algo simples, mas esse é o propósito. Você foi chamado para construir e não para destruir. Você foi chamado para regimentar. Você tem um chamado específico com a tua vida. E hoje eu quero falar sobre isso. Aí o versículo 5 desse texto, nesse versículo 5 é onde eu me prendo e caminho para encerrar essa mensagem de hoje. E sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado, me ajuda, caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado.
porque era emprestado. Você já viu pregadores batendo nesse camarada? Olha para o pastor, você já viu? Dizendo por que ele não avaliou o machado? Por que ele não fez uma avaliação desse machado antes de começar a cortar? De repente esse homem, quando o machado cai na água, ele fica só com o cabo na mão. A primeira coisa que eu preciso liberar para você é cuidado, porque tem um ditado no mundo que diz que de boa intenção o inferno, pode ser que a ferramenta que você tenha pedido emprestado, ou que você esteja pedindo emprestado a alguém, esteja comprometida. E quem te emprestou sabe que ela está comprometida, mas não te falou nada. Porque na maioria das vezes é melhor pedir ferramentas emprestadas do que construir a tua própria ferramenta, do que comprar da tua própria ferramenta. E a gente ouve falar muito dele. A gente vê as pessoas criticando de uma certa forma, porque ele pede um machado emprestado, ele começa a cortar, ele derriba uma madeira, um tronco de uma árvore, mas de repente em meio ao trabalho, o ferro cai dentro d'água. Eu tenho algumas coisas para liberar para você aqui, irmãos. Dentre elas, as pessoas que vieram aqui, que hoje só possuem a lembrança daquilo que elas tinham no passado e que hoje não tem mais. Pessoas que vieram nesse lugar com os cabos nas mãos. Pessoas que chegaram aqui e que hoje só detêm os cabos, porque o ferro, o machado, a parte do ferro já caiu dentro d'água, já não está mais no seu poder. Deus está dizendo para você que há uma diferença entre você e aqueles que te julgam, porque você está com um pedaço de madeira, com teu ferro dentro d'água. Existem pessoas que estão com um pedaço de madeira, com o seu ferro, se tornando então um machado, mas que não querem derribar as árvores do propósito. Deus te chamou para um propósito estabelecido, e Ele está dizendo: me obedeça. Existem pessoas que perderam seus machados, que só possuem um pedaço de madeira na mão, um cabo. É triste demais, irmãos. Isso me confronta, porque esse cabo me traz lembrança que um dia eu tive algo completo, ainda que fosse emprestado, e agora eu não tenho mais. Mas pelo menos, se eu olhar para o chão, e aí está o segredo, porque muitas das vezes eu preguei também e disse que ele foi desprudente, que ele não cuidou do material dele, que ele não observou que o machado possuía folga. Mas eu não fui capaz de olhar para o chão e ver as árvores que foram derribadas através daquele machado. Sabe o que tem de mais bonito para você entender? É que por mais que alguém se levante para tentar talvez falar de você, manda elas olharem para o chão, porque existem pessoas que estão aqui hoje, mas as madeiras, os troncos já foram derribados por esse machado, que agora caiu na água, e que daqui a pouco Deus vai fazer flutuar no nome do Senhor Jesus. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Eu lembro, não é do teu machado dentro d'água, não, eu lembro do teu sacrifício cortando, eu lembro do teu sacrifício de uma forma incessante, cortando a madeira do propósito. Tem uma madeira de propósito para a tua vida, tem uma viga, e Deus está dizendo: ainda que o teu machado tenha caído dentro d'água, o Senhor está dizendo: aguenta firme, não saia do lugar, permaneça. Eu vim aqui para te dizer que em meio às dificuldades do ambiente, pode ser que as perdas aconteçam. De repente você perdeu, mas Deus está olhando lá atrás. O que você fez? Você fez o que outros não queriam fazer. Você fez aquilo que outros já não importavam-se mais em fazer. Você de repente está dizendo: é um cabo que me resta.
Mas se você olhar para o chão, existem madeiras que foram derribadas. E de repente você tem cabo, você tem ferro, mas você não tem cortado a madeira do propósito. Você veio aqui para ouvir do Pai dizer: eu tenho uma viga para ti, e eu preciso que você derribe ela. Eu tenho algo que você precisa concluir. Tem alguém do teu lado? Porque o Senhor me fala que algumas pessoas precisam ouvir isso. Se tiver, toca nessa pessoa, pode ser que seja ela, e diga: Deus tem algo que Ele quer que você conclua. O que eu acho lindo nesse texto é que ele perde, mas não sai do ambiente. Ele perde, mas não sai do ambiente. Cuidado, porque se você sair do ambiente, você vai perder aonde caiu o teu ferro, o teu machado. Se você sair do ambiente, você vai perder o profeta que já está indo na tua direção para te fazer uma pergunta. Olha a pergunta que o profeta faz no versículo 6: onde caiu? Repita comigo: onde caiu? Você às vezes espera que tu vai levar uma bronca. Você às vezes espera que você vai ser chamado a atenção. Você às vezes espera que haverá um apontar de dedo de disse: quem te mandou pegar emprestado essa ferramenta? Só que o líder, ele vira e diz: onde caiu? Onde caiu? Se você sair do ambiente, você não vai saber onde caiu. Em meio às tuas perdas, permaneça no ambiente da perda, porque o ambiente da perda é o ambiente do propósito. Não importa, fica firme nesse lugar, fica firme na tua posição. Está chorando, tu está triste, mas o Pai já está mandando o profeta na tua direção. O profeta não vai te condenar, não, ele só quer saber onde caiu. Não perca o ambiente da queda na tua visão. Fica firme. Você está entendendo? Diga amém. Ele pergunta onde caiu. E aí aquele homem vira e diz assim: caiu ali. Ele não diz caiu lá, ele não diz caiu acolá, ele diz caiu ali, e eu posso mostrar onde caiu. Sabe por quê? Porque existem coisas que não são importantes para ninguém, mas é importante para você. Então Deus está dizendo: não perca o teu foco de visão, não perca o teu propósito. Por que você deixou de acreditar que eu, o Senhor, promoveria um milagre e abençoaria a tua vida? O teu machado caiu, o ferro caiu, porque essa madeira que você carrega, esse cabo, está folgado demais. Repita comigo: meu Deus, me dá condições de continuar a obra. Sabe como é que Deus dá condição a ele? Através do profeta Eliseu, que começa a cortar um cabo novo. Deus tem um cabo novo para você. Ele não pode usar esse cabo que você estava usando. Ele não pode usar o mesmo material que você estava usando. Então ele tem um cabo novo para entregar nas tuas mãos hoje. Ele tem um cabo novo que vai fazer flutuar o machado da tua vida. Você está entendendo? Se a unção foi embora, Ele vai fazer flutuar a unção. Se o chamado foi embora, Ele vai fazer flutuar o teu chamado. Ele está dizendo: aguenta firme, porque eu tenho um propósito na tua vida, e não foi estabelecido por você, nasceu nos altos céus. Para você que tem dúvida do chamado de Deus, eu falei de manhã, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo único, versículo 16. Eu li o 15, mas eu vou ler só o 16. Guarda uma coisa no teu coração, leia comigo, eu vou contar até 3, até o primeiro ponto e vírgula. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Para aí um pouquinho. Não fostes vós que escolhestes a mim. Aí ele vai dizer: pelo contrário, eu
Tem alguém do teu lado aí? Você pode virar para essa pessoa e dizer a ela: foi Deus quem te escolheu. Você pode dizer isso mais uma vez: foi Deus quem te escolheu. Fica firme. Não desista, continue a lutar, porque foi Ele quem te escolheu. Olha o que diz o texto no segundo livro dos Reis, lá no versículo 5 e 6. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Olha, eu vou, pastor, para me poder encerrar. Nós temos 3 apresentações para fazer em comemoração ao Natal. O machado caiu na água enquanto ele trabalhava. O machado caiu na água enquanto ele trabalhava. Eu não sei o que caiu na água. Eu não sei o que aparentemente saiu do teu campo visual e do teu domínio. Eu não sei. Eu não sei o que você viu que agora você não pode ver mais. Eu não sei, mas o Pai sabe. E Ele está dizendo: aquilo que você não tem controle, eu tenho. Aquilo que você não pode fazer, eu posso. Ele diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Aí o profeta diz: onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Hoje Deus está dizendo para você: te trouxe nesse lugar, porque de repente a tua esperança foi embora, a tua fé se esvaiu, a tua certeza se perdeu. Só que você é um bom trabalhador. Você sabe por que Deus tem pressa em fazer flutuar esse ferro? Por quem tu és. Olha para mim. Quando tu está na posição, tu é um estrago no inferno. Quando tu está na posição, você é uma potência nas mãos do Pai. Só que existem coisas que te entristeceram. O cabo caiu. Tu olha para ele e isso te entristece, porque ele era emprestado. Dons são dados gratuitamente por Deus. Ministério lhe é confiado todos os dias da sua vida. Deus te deu dons e está perguntando para você: cadê o machado? Porque um dia tu me serviu. Como que eu sei que tu me serviu? Eu olho para o chão e vejo que tem árvores derribadas. Um dia tu me obedeceu. Como que eu sei que tu me obedeceu? Porque tu não saiu do lugar, do ambiente, ainda que houvessem perdas. Tu tinha todos os motivos do mundo para sair da igreja, mas você permaneceu. De pessoas que foram feridas dentro desse ambiente, mas que permaneceram. E o Pai quer trazer de volta aquilo que é teu, quer te dar de volta aquilo que é seu. E só você vai poder dizer onde caiu. Onde caiu? Eu encerro
com Gênesis lá no capítulo 26, e encerro mesmo. Quero pedir perdão, a minha voz não aparenta não, mas isso atrapalha o pregador. Mas Gênesis 26, eu encerro nele. Era um desejo enorme de Isaac. A Bíblia diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Repita comigo: rei dos filisteus. Olha com quem ele queria, ou a quem ele queria visitar. Aí o versículo 2 vai dizer que apareceu-lhe o Senhor e disse, fica. Olha para o pastor, Deus está dizendo: fica aí. Se você for ler os outros versículos, nós não vamos passar, vai dizer: e neste lugar eu te abençoarei. É nesse texto que ele cava os poços que haviam sido entulhados pelos amalequitas. Deus está dizendo para você que os troncos derribados no chão, e o fato de você ter permanecido quando você tinha todos os motivos do mundo para ter ido embora, esse é o motivo do profeta hoje estar te perguntando onde caiu. Deus tem algo contigo específico para a tua vida e intransferível. Você sabe quando alguém vira para você e diz assim: Deus tem uma obra na tua vida. É lindo isso, né? Mas eu vim dizer para você algo mais precioso. Deus tem algo contigo que é intransferível, e Ele está aguardando hoje pessoas que possam apontar, porque Ele tem um cabo novo para entregar na sua mão, agora completa e sem folga. Tu pegou uma ferramenta comprometida, mas vai devolver uma ferramenta ajustada. Você está entendendo? Diga amém. Porque na tua mão, tudo aquilo que é maldição se torna bênção. Você compreende? Toma isso no teu coração. Repita comigo: Pai, tem uma viga me aguardando. Essa noite é a noite de você compreender isso e voltar novamente ao processo, à caminhada do processo. Ela é dolorosa, mas tem um Jordão te aguardando como refrigério. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: por mais doloroso que seja, Deus sempre coloca um Jordão como refrigério para as nossas vidas. Você entende? Se essa mensagem te abençoou, ofereça para o Senhor o melhor das suas palmas.